Gente, mudando de assunto, o diretor executivo de operações e abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, Tiago José dos Santos, foi exonerado do cargo nessa terça-feira. O setor liderado por Santos era responsável pela operação e pelo edital do leilão do arroz. Vamos conversar então com o Bruno Pinheiro? Bruno, você está com ele, vai trazer as informações para a gente agora. Por favor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Justamente, Evandro, ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Nós já estávamos antecipando essa informação aqui no último final de semana na Jovem Pan, esperando isso ser oficializado. Só que quando chegou a informação, nem mesmo ele que seria exonerado tinha confirmação, ficou sabendo através das redes sociais e dessa repercussão. E ontem houve uma reunião e aí logo na sequência veio então essa exoneração. E agora a gente conversa com ele ao vivo. Muito obrigado em aceitar conversar com a Jovem Pan, para a gente entender um pouquinho qual era a sua função. Essa compra de arroz, na verdade, já ouvimos informações de que não tinha uma necessidade. Diversos nomes lá no Ministério foram na contramão do entendimento do ministro, que não precisava de adquirir este arroz. Qual era a sua função exata dentro da Companhia Nacional de Abastecimento? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, espectadores que nos assistem aí. Boa tarde, Jovem Pan News. Então, ontem também fomos pegos de surpresa. Já estava repercutindo na imprensa sobre essa possível exoneração e ontem nós fomos pegos de surpresa, deixando o cargo, logicamente, né, que foi uma decisão do governo. E eu recebi muito em paz essa decisão. Quanto à minha função na Conab ou minha função neste leilão do arroz? Antes e agora exatamente na compra do arroz. Claro, a minha diretoria ela é responsável pela parte de operacionalização das políticas públicas, né, e da parte de abastecimento. Então, a parte de armazenagem do governo federal, a parte dos estoques públicos, a parte de logística, transporte dos estoques públicos, a operacionalização das compras públicas através dos leilões públicos, como cestas básicas, como o arroz que seria, ou qualquer outro produto que o governo queira comprar através de leilão. A parte de abastecimento social, de levar o produto ali, principalmente no Nordeste, que teve déficit de produção aí o ano passado, aquela seca. Então, a gente era responsável por toda essa atividade dentro da Conab, né? E, logicamente, como nós somos responsáveis pela operacionalização de compras públicas e administração do estoque público dentro da diretoria de operações, o leilão, a parte de operacionalização do leilão, ela ficaria a nosso cargo com a equipe ali, com as 4 áreas que são distribuídas dentro da minha diretoria, né? Então, sim, qual que é a nossa participação no leilão? A partir do momento que o governo toma a decisão de fazer o leilão, a partir do momento que o governo fala as regras, quantidades, vai a demanda para a Conab. E a Conab, então, ela passa para o departamento aí de oferta e de preços, faz a consulta de preços e encaminha para a nossa diretoria, a qual elabora o edital, juntamente com a equipe de fiscalização, de qualidade, que regras que precisam ter nesse edital, para que esse produto chegue de qualidade na ponta, né? Neste caso do arroz, nem o preço passou pela Conab. Então, já veio determinação aí do governo que o preço começasse em R$25, que fosse 5 quilos, que fosse 90 dias, antes era 30 e depois que era 90 dias, e nós apenas transcrevemos isso no aviso, né? E publicamos para fazer essa compra. As outras regras que fazem parte do edital, nós já fazemos editais aí desde 2013 com essas mesmas regras, fizemos mais de 400 leilões e sempre com muito êxito. Quando não tem êxito, penalidade para cima do fornecedor ou do prestador de serviço que possa vir a prestar um frete para a Conab através do leilão ou não. É uma história ainda com várias perguntas que não foram respondidas. Eu aproveito e convido na conversa Evandro Cini para a gente tentar entender um pouco mais sobre essa exoneração e sobre esse leilão do arroz também. Evandro. Muito obrigado, Bruno. Já te agradeço também por trazer aqui o ex-diretor da Conab para a gente esclarecer essa situação. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender assim tão rapidamente. Quero saber de você, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, você era a pessoa responsável por detectar, por exemplo, inconsistências nas empresas que participaram desse leilão e que geraram tamanha repercussão na imprensa depois? Não.
Não era responsável. Como nós vimos, aí foi repercutido na imprensa, as bolsas de mercadorias, elas cadastram essas empresas, elas verificam as suas regularidades fiscais, documentais, judiciais também e participam do leilão. Então, nós não conferimos as empresas. Nós sabemos quais as bolsas estão participando do leilão naquele momento do leilão. E as empresas nós ficamos sabendo após. E aí, logicamente, que a nossa equipe ela vai fazer a conferência de toda a documentação e também, que é o principal, a garantia, né? Que todos os leilões que a Conab faz, ela cobra a garantia de 5%. Porque se a empresa ela não cumprir todos os requisitos, inclusive a garantia, que é um requisito, ela é penalizada com uma multa de 10%. Se ela pagar essa garantia e não cumprir a entrega ou entregar de uma forma que não possa ser recebido pela empresa, também ela paga esses 10% e perde a garantia que ela aplicou. Então, após o leilão, que nós ficamos sabendo qual é a empresa, e nós vamos fazer, logicamente, o confere aí da documentação e da garantia que a empresa ela possa aplicar. Neste caso, o leilão não foi finalizado, porque o leilão só finalizaria no dia 13, que eram os 5 dias úteis que as empresas tinham para poder apresentar essa garantia. A partir disso, eu te pergunto também, por que você acha que foi exonerado, então? Por causa da minha ligação com o ex-secretário Nery Geller. Somente por isso? Somente por isso. Somente por isso. Quer dizer, eles não avaliaram, então, a sua capacidade ao permanecer nesse cargo, mas sim a ligação que você tinha com o secretário que também foi exonerado. Essa é a minha opinião. Né? Evandro, rapidinho, se me permite, é importante entender que o Thiago, em outro momento, teve uma atuação ao lado de Geller como assessor. Era isso então, Thiago? Isso, eu fui assessor do Nery durante 3 anos e 7 meses, mais ou menos, durante o mandato dele de deputado federal. Então, logicamente, por causa dessa ligação com o Nery, eu acredito, isso é uma opinião minha, pessoal, tá? Que foi por causa disso. Bom, Fábio Piperno tem uma pergunta para você também. Tiago, vai lá, Piperno. Tiago, boa tarde. Então, o país ficou sabendo, até de forma perplexa, que até uma empresa que vende, fabrica sorvetes, acabou, então, sendo uma das vencedoras desse leilão do arroz. Então, eu queria saber de você o seguinte, uma empresa como essa, ela se torna credenciada a participar desse leilão por intermédio de uma bolsa de mercadorias e se ela é desqualificada pela atuação fiscalizadora da Conab. É isso? Vamos lá. No aviso que a gente publica, é um aviso de leilão, tá? E não um edital. No aviso constavam as regras para a participação das empresas. A Conab ela não estava importando de forma direta este produto. Ela lançou um edital no mercado, um aviso no mercado, para que empresas participassem e nos vendessem um produto, comprovando que esse produto foi importado a partir do leilão. Então, o critério que nós colocamos, que a empresa é comercializante, e aí eu fui atrás, depois que deu, logicamente, todo esse alvoroço, as 4 empresas que participaram do edital, elas são todas iguais perante ao aviso. Elas são comerciantes, algumas comerciantes atacadistas, inclusive. Gustavo Segré. Tiago, boa tarde. Para não cometer nenhum erro, eu fui aqui buscar o nome de uma empresa que se chama ASR, Locação de Veículos e Máquinas. Essa empresa ganhou 2 leilões. Participou do leilão do arroz, que foi anulado, mas ela também participou e foi a única que se candidatou para um leilão de milho por 19,8 milhões de reais. Não chama atenção que uma empresa que faz locação de carro ganha um leilão para fornecer milho ao governo e, junto com isso, mesmo que tenha esses 5 dias de prazo que você mencionava, não é algo incomum que a Conab saiba das irregularidades eventuais dos participantes através da imprensa em lugar de pelos técnicos da Conab? Vamos lá. Eu não sabia da questão da SR até agora a imprensa também noticiar, porque a gente, como eu disse, só este ano nós já fizemos 48 leilões, se eu não me engano, agora já deve estar no 50º, que foi publicado, ainda eu estava diretor, inclusive vai ser amanhã, para a compra de cestas básicas para atendimento humanitário do Yanomami.
Eu não sabia o nome da empresa até a imprensa noticiar que foi a mesma empresa que participou lá. Eu não tinha essa informação. O que a gente precisa entender é que a regra do aviso ela foi seguida pela empresa e é um edital, seja público ou privado, ele foi publicado de forma ampla. Então a gente divulga no nosso site, divulga no site da Conab, divulga todas as bolsas de mercadorias, elas ficam sabendo de todos os leilões que a Conab publica, todas as bolsas. Tanto que neste caso do leilão do arroz, eu estava numa sala de reuniões da Conab, eu não estava na sala que estava sendo executado o leilão, acompanhado por demais colegas, e falei, olha, tem 6 bolsas participando, provavelmente teremos uma boa disputa. Só 2 bolsas deram lances. Então, para mim foi uma surpresa, também que foi a mesma empresa que participou lá. Eu fiquei sabendo que era a mesma empresa, até porque veio parar na imprensa. Mas, para mim, o que conta é o que está na regra do aviso. Como eu disse, a Conab ela tem regras que precisam ser seguidas e penalizadas se elas não forem seguidas. Se no edital estava previsto que ela poderia ser comercializante de atacadista ou cerealista ou varejista e ela tem na sua secundária como KNAI secundário, ela pode sim participar do edital. Eu sei que existe todo um alvoroço em cima desse tema e, logicamente, que nós estamos dispostos, nós não, agora a Conab, né, está disposta a melhorar aquilo que for necessário, mas como já recebemos visita da CGU, foi instaurado um grupo de trabalho pelo presidente da companhia, todo mundo ficou sabendo pela imprensa, ele convocou a AGU, CGU, enfim, já tem relatórios falando da robustez do sistema que é blindado da Conab, que o nosso sistema de compra, ele é seguro porque ele não traz prejuízo para o governo. Então a Conab, todos os leilões que a Conab faz, em hipótese nenhuma ela traz prejuízo para o governo. Tanto que logo quando eu assumi a diretoria em março do ano passado, estava em tramitação processos de empresas que participaram de leilão de entrega de milho no ano de 2022 e não entregaram e pagaram multas de mais de 30 milhões. Então, quando uma empresa vai vender ou transportar para a Conab, ela tem que pensar muito bem naquilo que ela vai fazer, porque ela sabe que ela pode ser penalizada rigorosamente, inclusive com financeiro. E durante, porque as pessoas só falam daquilo que aconteceu agora. Mas essa semana, antes de eu sair, eu apliquei multa em 3, 4 empresas que participaram de leilões de transporte e não cumpriram o fluxo que estava previsto no aviso. Então, assim, o que importa para nós é que este produto chegue, o que importa para nós é que esse serviço chegue e, se não chegar, a Conab tem técnicos fiscais, técnicos de qualidade, técnicos classificadores que iam conferir esse produto. E os técnicos da Conab, a gente gosta muito de falar bem porque eles cumprem um papel melhor do que o mercado privado. A nossa margem de perca, a margem da Conab, que agora eu não faço mais parte da equipe, né? A margem de perca dos grãos que são armazenados em nossos armazéns é muito abaixo do que é praticado no mercado privado. Então nós teríamos técnicos de qualidade, uma fiscalização de qualidade que estaria acompanhando esse produto a partir do momento que fosse embarcado na sua origem, seja ele em qual país viesse esse produto. Então, nós não receberíamos um produto. Não é que a Conab ia receber um produto malemar ou capenga, ou sei lá qual que é a palavra que queiram usar. A Conab ou receberia ou não receberia. E a empresa só receberia 10 a 20 dias após esse produto, se tivesse 100% qualidade atestada pelos nossos técnicos de qualidade, classificadores dentro do armazém. Então, eu não tenho sombra de dúvida que, caso fosse para frente esse leilão e as empresas que apresentassem a garantia e conseguissem entregar, esse produto só ia chegar graças a um corpo técnico de excelência que tem na Conab, um produto de qualidade na mesa da população brasileira. Bom, para quem nos acompanha pela rádio, nós estamos conversando com o Thiago dos Santos, ele é ex-diretor executivo da Conab, né? Foi exonerado nessa terça-feira, depois de toda aquela polêmica envolvendo o leilão do arroz. Thiago, o Alan Gani, nosso comentarista, também tem uma pergunta para você. Vai lá, Gani. Thiago, boa tarde. Por falar em mercado privado, havia interesse dos produtores em suprir a demanda de arroz, 80%, né? Eles teriam essa capacidade e mesmo assim eles poderiam importar buscando seus interesses de lucro. Por outro lado, você tem os consumidores querendo esse arroz, você tem as leis de mercado, de oferta e procura e o mecanismo de preço. Por que o governo tem que interferir nessa história por meio de um leilão, podendo gerar distorções de preço, ineficiência, irregularidades, supostas fraudes?
Vamos lá, a minha diretoria é uma diretoria de operações e abastecimento. Como eu disse, eu entraria muito em atividade a partir do momento do edital, né? Logicamente que eu participei aí de uma reunião ou outra anterior à elaboração deste aviso. Sim, poderia ter participado, tanto que tinham empresas até 3 dias antes da divulgação do preço ali, mais ou menos, que a gente divulgou o preço 2 dias úteis antes do leilão, que é o que está no normativo da Conab, tinham empresas credenciadas e cadastradas e prontas para poder dar lance. E a partir do momento que nós divulgamos o preço, que foi um tanto ajustado e apertado, essas empresas recuaram. Né? Empresas do Sul, empresas que produzem, beneficiam no Brasil e beneficiam fora. Elas poderiam sim ter participado também desse leilão. Não participaram, desinteresse financeiro, e aí é um mérito para o governo, né? Logicamente, porque queria começar pagando mais barato num produto para chegar mais barato ainda na mesa da população. Por que eles não participaram? Eu não sei responder. Teria que aí fazer uma investigação lá no Sul, por que essas empresas não participaram? Seria por causa da polêmica que ficou em torno desse leilão? Os produtores envolvendo? Essas empresas seriam boicotadas caso participassem do leilão? Não sei. Então aí teria que ir buscar essas informações. Quanto à questão da necessidade de fazer intervenção ou não, nós fazemos intervenção, o governo, faz a intervenção com o intuito de apoiar o comércio. Quando é para apoiar o comércio. Por exemplo, vamos falar da região sul, que são onde estão os maiores produtores de arroz aí do nosso país. O ano passado o governo fez uma intervenção. Enquanto o preço de mercado do trigo lá em algumas regiões chegou a R$ 48,50, o governo entrou com subvenção de mais de R$ 30 de apoio à comercialização em mais de 500 mil toneladas de comercialização. Por que não fazer uma intervenção para que nós tenhamos um preço mais justo na prateleira do supermercado? Não estou falando um preço barato demais, um preço justo. Então, a intenção do governo era que tivesse um preço justo e não intervir no mercado. E esse é meu entendimento e é o entendimento daquilo que tem que ser uma companhia de abastecimento. Quando o preço está baixo demais, como foi no trigo, como foi no milho também, que foi executado pela minha diretoria, enquanto na região centro-oeste preços chegaram em algumas praças até R$ 27, R$ 28, a Conab entrou comprando 43, o governo federal, através da Conab, entrou comprando 43, R$ 55, protegendo o produtor. E esse mesmo milho que nós estávamos vendendo agora no Nordeste, enquanto no varejo estava a média de R$ 100, R$ 110, o governo estava vendendo R$ 65, R$ 70, não tão baixo também para não prejudicar os produtores que estão naquela região. Porque se nós queremos incentivar a produção em alguma região, nós também não podemos vender mais baixo do que está sendo praticado naquela região. Então, a intervenção é no intuito de apoiar. E neste momento agora, nós estamos pensando no abastecimento, na ponta. Aqui próximo, aqui onde nós estamos, eu moro aqui na Vila Planalto, vou todos os dias no mercado comprar pão. Então eu passo na prateleira do arroz para conferir preço. Arroz de R$ 39, R$ 44 e R$ 49, para nós que temos uma vida numa classe média baixa, ok. Mas e a população que um pai de família ganha um salário mínimo? Será que ele tem condições de colocar 3, 4 pacotes de arroz de R$ 40 dentro de casa? Então, nós, sim, entramos com essa intervenção, mas eu digo que é mais um apoio. E para equilibrar, eu tenho certeza que o governo, caso esse produto caia abaixo do preço, que é o preço mínimo determinado pelo governo federal, pelos técnicos da Conab, de demanda e oferta, o governo vai fazer a intervenção também, apoiando de alguma forma, ou comercializando, ou adquirindo esse produto para poder colocar no mercado num outro momento. Bom, o Thiago dos Santos está conversando conosco ao vivo aqui, como eu mencionei para vocês, né? Ele foi exonerado, então, da Conab, é ex-diretor executivo, tinha uma ligação também com o secretário Neri Geller, que na semana anterior começou conosco aqui no 3 em 1, depois de também ter sido demitido, né? Segundo ele, porque o governo colocou como que se ele tivesse pedido demissão, mas ele veio conversar conosco aqui e explicou para os nossos telespectadores de que ele foi demitido também porque apresentou algumas divergências a partir dessa estratégia que foi apresentada pelo governo. E nesse momento, seguindo esse caso, temos agora o Thiago, que também conversa conosco aqui. O pessoal da rádio já chegou? Já está conosco já? Bom, então eu vou abrir um espaço aqui para o Zé Maria Trindade fazer uma pergunta. Ô Zé, eu só vou precisar te interromper em algum momento só para dar as boas-vindas ao pessoal da rádio aí que vai se unir a todos nós, para que eles possam também entender de que maneira que a gente está conduzindo essa entrevista aqui, ficar todo mundo alinhado nas plataformas. Vai lá, Zé.
Você pode tudo aqui, Evandro. Pode interromper a hora que você quiser. Eu acho que, inclusive, eles já estão... Eu acho que, inclusive, já está conosco já. Pessoal da rádio que chega agora, bem-vindo e bem-vinda. É muito bom ter a companhia de vocês. Só para a gente alinhar todas as nossas plataformas, nós estamos conversando aqui no 3 em 1, nesse momento, com o Thiago dos Santos. Thiago é ex-diretor executivo da Conab, foi exonerado nessa terça-feira, justamente depois de toda aquela polêmica envolvendo o leilão do arroz. Então, agora, o nosso querido Zé Maria Trindade vai fazer uma pergunta ao Thiago. Vai lá, Zé. Pois é, Thiago. Eu acompanho a Conab há muito tempo, né? O papel principal da Conab é a intervenção no mercado mesmo, né? Tentar ali fazer um preço bom, mas ao mesmo tempo investimento bom para o produtor, né? Essa é a função. Houve um tempo em que a Conab tinha supermercados, uma rede de supermercado que colocava em cidades para regular preço e oferecer produtos onde o mercado não ia, para se ter uma ideia. Mas hoje, agora você pode falar um cabidão de emprego, não é? Não tem exatamente mais essa função de regular, os estoques da Conab já não são tão grandes assim, ou seja, a Conab está com problemas, né? Não é um cabidão de emprego. Inclusive, nós, a Conab, agora eu estou falando nós porque ainda é muito recente. Agora você pode falar. A Conab ela tem um déficit de pessoal e o que é feito pelos empregados da Conab com o atual quadro que existe hoje, por falta de concursos em anos anteriores, eu digo que são todos profissionais acima da média. Porque, vamos lá, teve a catástrofe climática agora no Rio Grande do Sul, eu estive lá porque a minha diretoria, que também faz a parte de entrega de cesta básica, eu fiz questão de estar lá para acompanhar o início da operação. No começo nós tínhamos 2 ou 3 caminhões, se eu não me engano, e 3 caminhonetes. Não faltou cesta de alimento em um abrigo que tinham gente desabrigados. E a Conab fez toda essa entrega. Vez ou outra, o Exército, ele ajudava de alguma forma, algum outro órgão ajudava. Depois chegaram mais 2 caminhões, encaminhamos aí ao todo desse tempo mais de 35 empregados espalhados pelo Brasil afora, para o Rio Grande do Sul para apoiar nessa operação. Então, não, a Conab não é um cabidão de emprego. Também tem outros programas, e não só na minha diretoria. Os estoques públicos da Conab, ele não é só para ficar guardado. Ele é para políticas de abastecimento social. O empregado que está lá no Nordeste, está lá no Norte, fazendo venda deste produto, porque se tem estoque público, tem que ter um empregado federal responsável por esse estoque público. Ele está lá fazendo a venda desse produto, é um empregado que ele precisa estar lá. Então, a gente... Não, e outros programas de outras diretorias, como o PA, que nós acompanhamos aí, que a gente fala que o PA é o carro-chefe da Conab, porque é o programa que leva a renda ao agricultor familiar e leva comida à mesa de quem está precisando. Então, existem diversos programas e a previsão de safra que a Conab faz, acompanhamento de mercado que a Conab faz, são as melhores previsões, ainda que apanhou tanto esses últimos meses aí por causa da previsão conservadora e depois chegou no final, provamos que estavam certos. Então, assim, não existe cabidão de emprego. Aliás, precisamos de mais gente, de mais técnicos profissionais para apoiar. Deixou de haver investimento em estrutura de armazenagem da Conab nos últimos anos. O ano passado retomamos aí, colocamos mais de 10 milhões de investimento, recuperação de telhados de armazéns que passavam bolas de futebol. Hoje estão todos reformados, armazéns que não estavam credenciados. Quem vai fiscalizar esses armazéns? Retomamos o ano passado. Não, a Conab pode ser um cabidão de emprego no governo passado, que não fez quase nada. Mas nessa gestão que nós estamos lá agora, nós estamos sim trabalhando e muito. Eu digo que nós estamos há 1 ano e 3 meses aí, principalmente na DIRAB, que é a Diretoria de Operações de Abastecimento, como um cavalo paraguaio, que a gente, eu, por exemplo, eu só acompanhei o nascimento do meu filho porque ele nasceu no domingo. Porque se tivesse nascido dia de semana, provavelmente eu estaria em algum lugar, em algum estado, acompanhando alguma ação da Conab, né? Eu não tirei licença, a paternidade inteira, que seriam 5 dias, eu não tirei ela inteira por causa das ações da Conab. Nós temos muita entrega e muito a entregar e espero que o meu sucessor, que essa diretoria que aí está, que os empregados continuem com esse legado, que a gente... E assim, é até bom que agora as pessoas estão vendo a Conab, né? Porque agora vão ficar de olho, vão ver que a Conab está trabalhando mesmo e fazendo o abastecimento funcionar nesse país. A gente conversou aqui ao vivo com o ex
diretor da Conab, o Thiago Santos. Muito obrigado mais uma vez por conversar com a Jovem Pan, explicar essa sua exoneração, a saída e a sua atividade também dentro da Conab durante esses últimos dias até a sua saída. A gente continua acompanhando, inclusive com uma investigação também tanto dos órgãos responsáveis e um inquérito também na Polícia Federal. Claro, muito obrigado pelo convite. Eu quero um espaço aí para na hora que também finalizar toda essa apuração, todo esse inquérito, a própria CGU está reunindo nos grupos internos, já viram que não há conflito de interesse, cada um é livre para poder comercializar da forma que quiser, fora do mercado. Não me perguntaram sobre o Robson teve na Conab sim, há 1 ano e pouco atrás, quando ele teve a intenção de abrir a bolsa de mercadoria, encaminhei ele para a equipe técnica lá para poder dar o suporte e abrir, foi a última vez que ele esteve nos visitando. Sobre a minha ligação com o Neri, sim, considero o Neri um aliado político mesmo. E é isso, estou aqui para tirar quaisquer dúvida e uma observação. Escorreguei numa casca de banana que não foi eu que coloquei. A gente vai acompanhar, Evandro. E aí, só para finalizar, uma informação, a gente confirmou que a compra do arroz, ele seria comercializado no supermercado, sim, com a logo do governo federal, que seria esse repasse para os supermercados. Evandro. Essa informação ela é muito relevante. Bruno, agradeça também ao Thiago pela participação. Ele quer falar mais alguma coisa? Sim, ele quer falar, Thiago. Claro. Evandro. Evandro, sobre essa questão da logo, tá muita polêmica, né? E ninguém fala o que é técnico, o que não é técnico, né? Apesar de eu não ter participado aí da decisão da logo do governo ou não, mas eu tenho uma história no serviço público, acompanhando aí orçamentos do governo federal. Para todo mundo que está aqui, qualquer investimento do governo federal tem que ter a logomarca do governo federal. Seja ele a fundo perdido ou não. Se você pegar uma placa de uma obra que está sendo executada pelo FCO, não tem uma logo do governo federal? Se você pegar uma placa de uma obra que está sendo feita com recurso do governo federal, não tem uma placa do governo federal, uma produção audiovisual que está sendo feita com recurso do governo federal, ainda que seja de emenda parlamentares ou não, ela tem que ter a logo do governo federal. Nós estamos falando de um produto que estava sendo comercializado pelo governo federal e ela tem sim que ter a logo do governo federal. Eu sou a favor. Estou há mais de 17 anos no serviço público, tenho uma história trabalhando com orçamento público federal, municipal, estadual, e tem que ter. Se tiver dinheiro público, tem que ter a marca para que todos saibam. Até para denunciar se estiver sendo comercializado de forma irregular ou não, tem que ter a logo do governo federal. Essa é a minha opinião. Evandro. Muito obrigado, Bruno. Agradeço ao Thiago pela manifestação e também pela conversa longa conosco aqui no 3 em 1. E parabéns a você mais uma vez pelas apurações e por conseguir trazer esses fatos para a gente sempre assim, rapidamente.